Fala família, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, nos Trilhos da Riqueza. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Léo e aqui nesse canal a gente fala basicamente a respeito de educação financeira, investimentos e economia. Aqui eu tento mostrar para vocês o quão importante é uma pessoa ser educadamente financeiramente falando. Procuro também compartilhar com vocês a minha experiência no ramo de investimentos, seja nas formas de renda ativa ou passiva, sempre mostrando dicas de como que você pode fazer para poder alavancar os seus ganhos e dessa forma fazer com que o seu patrimônio só se multiplique cada vez mais. Hoje eu estou aqui para gravar esse vídeo para vocês, como eu sempre falo, bom, tem mais ou menos um ano que eu comecei a fazer esse tipo de investimentos, começar a trabalhar com a renda passiva. Eu sempre falo isso para vocês, mas eu nunca falei o porquê disso, quais os motivos que me levaram a tomar esse tipo de atitude. Então hoje eu estou aqui justamente para isso, para bater um papo com vocês, para falar a respeito disso. Então, para você que já é inscrito aqui no nosso canal, vou pedir para que curta e compartilhe o vídeo já na confiança de que o vídeo vai ser bom. Agora, se você ainda não conhece o nosso conteúdo, fique aqui com a gente. Se por acaso eu trazer algo que agregue valor na sua vida, aí sim você considera se inscrever, curtir e compartilhar. Família, vale lembrar que em paralelo a esse conteúdo aqui, eu também costumo postar vídeos com músicas relaxantes, porque é algo que tem me ajudado bastante nesses dias, essa vida que a gente leva, essa vida corrida, esse estresse, toda essa tensão. Então é bom você tirar um momento, um instante, seja no seu dia, tarde ou noite, sei lá, para você poder relaxar, limpar sua mente de todos os pensamentos ruins, buscar um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, tá bom? Esse conteúdo ele é compartilhado aqui mesmo dentro desse canal, fica numa playlist que eu chamo de Paz e Tranquilidade. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não conhece o conteúdo, dá uma olhadinha lá, eu acho que você vai se surpreender e vai te ajudar muito, tá bom? Então, família, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha história no ramo de investimentos. Bom, para quem não me conhece, eu sou um microempresário, um comérciozinho bem pequeno e tal, e por conta disso eu consigo aportar um pouco mais do que a grande maioria dos brasileiros. Infelizmente, a nossa realidade é bem complicada, mas investimento sim, ele é para todo mundo. Não importa se você pode aportar 500, 1.000, 100 reais, 50 reais. A única diferença que você tem que ter aqui é o seguinte: se você é uma pessoa que consegue aportar acima de 500 reais, legal, renda passiva é muito bom para você. Se não, se você está naquela pegada aí de 50 reais, 100 reais, não sei qual é a sua realidade, como é a sua família, os seus gastos, e de repente você só consegue guardar isso, eu falo sempre aqui no canal que o interessante é você investir em conhecimento e começar primeiro com uma forma de renda ativa. Renda ativa normalmente é aquela que você precisa de algum esforço. Assim como você está no seu trabalho e recebe o seu salário pelo trabalho que você desenvolve. A renda passiva é aquela que você coloca o seu dinheiro, você faz um investimento, seja lá em um fundo imobiliário, em uma ação, qualquer coisa do tipo, e aquele dinheiro ele vai trabalhar por você sem que você tenha se cansado, tenha que fazer nada. Só que, no primeiro instante, se você só tem condições de guardar isso, 50, 100 reais, 200 reais, eu acho muito mais interessante você trabalhar numa forma de renda ativa. Bom, então, lá em meados do ano de 2022, por volta de julho, eu comecei a me envolver com renda variável, que algo para mim era, antes de tudo, era assim, eu tinha muito medo de me envolver com isso, porque eu ficava vendo aquelas questões de ações que sobem, de ações que caem, de gente que aparentemente perdeu tudo, e eu tinha muito medo, muito receio de me envolver com isso. Mas aí eu comecei a estudar, comecei a ver alguns vídeos aqui mesmo no YouTube, e aí eu comecei a tomar coragem, e então eu comecei a aportar na B3, abri uma conta lá na corretora no Invest, e aí comecei a aportar todos os meses. No início eu comecei com um valor um pouquinho menor, depois eu comecei a aportar o valor que hoje em dia eu estou aportando. É claro que existem meses em que eu consigo desenvolver alguma atividade por fora, e aí esse valor eu simplesmente jogo todo nos meus investimentos. Por quê? A partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a me educar financeiramente. Então, tipo assim, a renda que eu faço extra, eu penso da seguinte forma: porra, eu sempre consegui sobreviver sem esse valor aqui. Então por que eu vou pegar esse valor e vou investir em um gasto só porque esse valor me sobrou? Não, eu coloco nos meus investimentos. Porque quando você investe o seu dinheiro, ao contrário do que muitas pessoas falam para você, que você deve aproveitar a vida, deve curtir a vida agora, porque o amanhã a Deus pertence, amanhã você pode estar morto e não vai ter gozado, não vai ter aproveitado se você estiver se preocupando em guardar, em juntar, está completamente errado. Beleza, você pode ser ceifado amanhã, eu posso ser, de repente esse vídeo até nem vai pro ar, a gente não tem o controle sobre isso.
Mas eu acho que é muito mais interessante você chegar ao final da sua vida, ou sei lá, a sua velhice, daqui a 20 anos, 30 anos, não sei, e você ter um valor que você possa simplesmente viver de renda daquele valor. E não ficar esperando da boa vontade dos outros, da Previdência ou ajuda dos seus filhos, porque se você parar para analisar e der uma olhada em sua volta, você vai ver que a grande maioria das pessoas, quando chega à fase adulta, começa a passar por problemas, porque não se educaram, não se adequaram ao longo do tempo e agora acaba passando por problemas financeiros. É verdade que a grande maioria dessas pessoas não tiveram instrução e por conta disso elas acabam sofrendo. Mas você, se você está aí do outro lado, meus parabéns, você já deu o primeiro passo e nós sabemos que hoje o mundo é completamente diferente. Existe uma enxurrada de informação e de conteúdo e na grande maioria das vezes, bom, então, o que me levou a começar a fazer esses investimentos é porque justamente esse foi um dos principais motivos, tá? Porque eu sei que o tempo está passando e você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida que normalmente quando a gente passa dos 30, a vida começa uma ladeira abaixo e não é mentira. Se você tem menos que isso, se prepare porque quando você chegar você vai ver. A vida ela se torna mais cara, é preciso que se vá ao médico mais vezes, que façam-se exames, medicamentos, então ela vai ficando mais cara. Então é bom você se programar porque o mundo não é nenhum parque de diversões e tudo que a gente precisa fazer necessariamente está ligado ao dinheiro. Então, não. Se você achou que aqui o lance é sobre ficar milionário, sobre ter dinheiro para poder ostentar, não, na realidade não é nada disso. É claro que nesse meio tempo você pode até acabar ficando, a depender dos investimentos que você faça, da forma que você se dedique, porque tudo no final das contas vai ser isso. Dedicação, se você se dedicar, com certeza você vai ter um futuro brilhante. E também, é claro, não vamos deixar de lado o fator sorte, porque você pode investir aqui em algumas ações, algumas empresas que nesses próximos anos venham a se valorizar bastante e dessa forma multiplicar o seu capital, sei lá, por 5, 10 vezes. É possível, é sim possível, aconteceram algumas vezes ao longo desses anos, ao longo dos tempos, e com certeza vai continuar se repetindo. Mas o foco aqui não é esse. Então eu comecei a fazer os investimentos e resolvi que eu deveria fazer uns vídeos para poder publicar aqui, para motivar a galera que assim como eu está meio perdido, não sabe, não tem muita noção de onde investir, de como começar a investir, para que essas pessoas também elas possam começar a investir, mas investir da maneira certa. Infelizmente o YouTube está cheio de canal, cheio de influenciadores que falam um monte de mentira, um monte de besteira, falando que você pode começar a investir hoje com R$ 50 e que daqui a alguns anos você vai estar recebendo aí 1.000, 2.000, 3.000 por mês. E isso não é verdade. É claro, como eu disse, existe sim o fator sorte, é preciso que algo desse tipo aconteça, sei lá, você investir em uma ação, ou principalmente numa criptomoeda, né, que tem a maior possibilidade de ganhos, de valorização, para que isso venha a acontecer. Só que ninguém sabe ao certo. A grande realidade é que normalmente os ganhos de quem começa a investir ficam em torno de 12% ao ano. Você pode conseguir algo mais do que isso? Pode sim, mas normalmente essa é uma boa média. Então, eu estou aqui com uma ferramenta aqui no site. Tá? Você pode digitar aqui, ó, calculadora de juros compostos, móveis. E aí, para você fazer um teste, você tem uma noção de quanto você deve investir e como você começar a investir, quanto você vai ter lá no futuro. Então, por exemplo, digamos que você só pode guardar aqui R$ 50 por mês. É claro que quando a gente fala que todo mundo pode investir, a gente sabe que uma pequena parcela da população vive em uma linha de pobreza extrema e muitas vezes essa pessoa, o pouco dinheiro que tem é apenas para sobreviver. Então aqui não é o caso, mas é como eu falei, se você consegue guardar a partir de R$ 50 por mês, já dá sim para você fazer os investimentos. Não necessariamente na renda passiva, mas enfim, quem não gosta de trabalhar, quem quer viver sossegado, porque é aquela coisa, se você investe em renda passiva, você não precisa fazer nada, certo? Vai gerar um dinheiro para você todos os meses. Pronto, só que como você não gerou nenhum esforço, é claro que você vai receber menos. Pelo menos essa é a regra básica da vida. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Existem alguns casos em que não é bem assim, mas no geral a gente sabe que funciona dessa forma. Então aqui, essa ferramenta aqui, ela pode te ajudar, porque de repente aqui você vai ter uma noção de quanto que você vai ter no futuro, como eu já disse antes. Então, aqui você começa com R$ 50, todo mês você vai depositar R$ 50, a uma taxa de juros de 12% ao ano, num período de 5 anos. Como eu vejo muitos vídeos aí, muitos youtubers falando, comecei com R$ 50 e hoje, 5 anos depois, estou recebendo R$ 1.000 de dividendos. Dividendos é aquele valor que é gerado pelo volume que você tem. Então, colocando R$ 50 a uma taxa de 12% ao ano, né, que é uma taxa excelente, né, levando-se em conta a inflação, porque você tem sempre que levar em conta a inflação. A inflação é algo que vai corroer o seu poder de compra ao longo dos anos.
Então, se você realmente conseguir 12% ao ano, já será uma taxa maravilhosa. Então, você clica aqui em calcular e está aqui, ó, vai aparecer para você, ó, valor inicial, valor mensal, a taxa de juros e o período de 60 meses. O que é que tem o resultado? Um valor total, você terá acumulado um valor total de R$ 4.105,18, sendo que você investiu R$ 3.050 e só de juros foi R$ 1.055,18. Aqui é o gráfico, mas eu vou mostrar a tabela aqui para você ver. No primeiro mês, aqui você vai estar recebendo em média de 47 centavos de dividendos. É claro que esse valor aqui é sempre você reinvestindo o seu dividendo, né? Então, ao final, ao término aqui, ó, de 60 meses, você vai estar recebendo de dividendos por volta de R$ 38,12. E por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Porque se você cair em um vídeo desse aí, ou caiu em um vídeo que você fala, em que falam justamente isso, começa com 50, daqui a 5 anos você vai estar recebendo 1.000, 2.000, isso pode te desanimar, pode te desmotivar a continuar no processo, porque vai chegar o período dos 5 anos e você provavelmente, muito provavelmente, não vai estar recebendo esse valor. E aí talvez você comece a achar que foi você que errou, que você fez alguma coisa de errado, porque os outros estão ganhando. Não, na realidade não é isso. A realidade é que muitas vezes a pessoa começa com R$ 50, o problema é que no decorrer do tempo a pessoa começa a aportar mais. Quando você começa a lidar com educação financeira, a sua mente ela se expande, você começa a ver o mundo de uma forma completamente diferente da versão que te ensinaram até hoje em dia, que a escola te ensinou. E aí surgem novas possibilidades, às vezes você pensa, poxa Léo, eu já pensei de tudo aqui, eu não consigo aumentar os meus aportes, mas muitas vezes nas suas atitudes, nas coisas que você tem durante o seu mês, existe alguma coisa que você pode simplesmente limar ou abrir mão e dessa forma você já consegue aumentar os seus aportes. Eu, por exemplo, eu tenho aqui em casa, tenho um serviço de streaming da Netflix e tinha até pouco tempo da Star Plus e o Disney Plus. Por quê? Porque eu era level 6 no Mercado Livre e por conta disso eu tinha uma conta vitalícia, perdão, conta vitalícia não, eu tinha um acesso gratuito ao Disney Plus e o Star Plus. Só que houve uma reformulação no Mercado Livre, eu acabei caindo do nível 6 para o nível 5 e por conta disso eu perdi o acesso. Você acha? E agora eles querem que eu pague R$19,90 para poder reativar minha conta. Vocês acham que eu vou fazer isso? Pra quê, cara? Tem um Netflix aqui com mais de não sei quantos canais aqui, então mais de não sei quantos vídeos e filmes que eu nem consigo assistir. Então, para que eu vou assinar um outro serviço de streaming? É uma coisa supérflua, não tem necessidade nenhuma. Então, com atitudes simples como essa, você consegue, por exemplo, aumentar os seus aportes. Por exemplo, se eu tivesse que pagar, seria R$19,90 por mês, né? Então, no final de 12 meses, dá R$240. Esse valor eu já posso aportar. É o que eu vejo muita gente. Tem gente que tem isso, que tem a Disney Plus, que tem Star Plus, tem ESPN, não sei o quê, Netflix. Para que se todo o conteúdo você consegue consumir isso? Você não consegue, cara. Então você está jogando dinheiro fora. Então, em vez de você investir em uma coisa que não vai te gerar renda, não vai te gerar lucro nenhum, pega esse valor, investe em uma coisa melhor, invista no seu futuro. O que a gente está falando aqui é para que lá no futuro você possa ter uma renda, independente de qualquer coisa, independente de previdência, entendeu? Que você já possa estar gerando o seu próprio investimento, possa gerar uma renda para você, para que você possa viver mais tranquilo, mais sossegado, pelo menos financeiramente falando, né? A gente não sabe a respeito da saúde, ninguém sabe como é que vai estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, mas isso é algo que está fora do nosso controle. Então, aquelas coisas que você não pode controlar, você não tem como prever, esqueça, não se preocupe, porque não vai mudar em nada. Mas aquilo que você pode fazer, aquilo que você tem um controle, faça. Então, escolha ter o controle financeiro da sua vida. Invista em ativos, que são coisas que vão colocar dinheiro no seu bolso, para que amanhã depois você não venha passar por problemas financeiros. Nem tenha que depender de filhos, nenhum problema com relação a você ter depender de filhos. O que acontece é o seguinte, pare e pense o seguinte, os seus filhos amanhã provavelmente terão filhos, que serão responsabilidade dele. Então, se você também tiver passar por dificuldade, tiver que depender dos seus filhos, o que é que acontece? Você acaba sobrecarregando alguém. Porque aqui está o seu filho, que já tem que cuidar da família dele, e agora tem que destinar uma parte da renda dele também para cuidar para você. Então, se você fizer o seu papel hoje, você simplesmente não vai sobrecarregar ninguém, porque você já vai estar com os seus valores certinho, você já vai ter uma fonte de renda no futuro, e dessa forma não vai ter que precisar de ninguém. Bom, família, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixa de curtir e compartilhar, tá bom? Para poder ajudar aqui o canal, para fazer com que esse canal cresça cada vez mais.
E se você que ficou até aqui, gostou do conteúdo, ainda não foi inscrito, considere se inscrever. Curta e compartilha também o conteúdo para poder ajudar no crescimento do canal. E para todos aqueles que já são inscritos, meu muito obrigado, tá bom? O canal não para de crescer, cada dia mais estamos ganhando inscritos. Então, não esquece de ativar o sininho de notificações, porque assim, toda vez que eu postar um conteúdo diferente, você fica sabendo em primeira mão, tá bom? Mas por hoje é só, um abraço, valeu!